Alguns anos atrás, vocês testemunharam uma das respostas mais épicas que eu já dei aqui no canal a respeito desse assunto. E infelizmente faz parte da vida do produtor de conteúdo. Às vezes, você é obrigado a ter que abordar os assuntos, ainda que eles nem tenham tanta relevância assim no atual momento. Entretanto, como vocês já sabem, né? Uma mentira, quando é contada muitas vezes, pode se tornar verdade. Então agora nós vamos fazer uma atualização desse tópico e eu espero que você se divirta tanto quanto há 2 anos atrás. Um oferecimento BZ Future. Pare de sofrer com impostos abusivos e aproveite a nova promoção de primavera ganhando um brinde na compra do seu acessório gamer importado com desconto entre 15% e 18%, como por exemplo, você usa Nintendo Switch, PC ou celular, mas está achando os controles muito caros, gostaria até de ter um DualSense para jogar, mas não rola? Fica aqui a recomendação do Darel H111X, um controle 50% mais barato que um DualSense e superior ao controle do Xbox. Confira só, analógicos de eSports de alta precisão, bateria interna com duração média de 4 horas em até 5 dias de uso, giroscópio de 6 eixos, tecnologia Bluetooth 5.0, com função turbo para os botões e vibração dupla assimétrica, trazendo tudo aquilo que você mais precisa para o seu gameplay. Faça sua aquisição no site da BZ Future e utilize o cupom de desconto ST para ter um preço ainda melhor e imbatível na sua escolha. Tem conteúdos que eles acabam não tendo um tempo definido de vencimento, mas você já sabe, né? Narrativas sempre são inventadas e às vezes você precisa já cortar o mal pela raiz. Hoje nós estamos falando a respeito de um assunto que vocês já viram aqui no canal, já aconteceu aqui antes e quem acompanha aqui sabe muito bem do que foi essa treta do passado. Então vamos recapitular coisas bem rápidas aqui para contextualizar e aí a gente vai para o que está acontecendo atualmente. Bom, então vamos lá galera, mais ou menos há 3 anos atrás, vocês testemunharam uma live que eu fiz aqui nesse canal quando nós ainda éramos Jovem Espartano, né, o nome do canal, onde eu fiz aqui um esclarecimento ao vivo, né, sobre acusações de hack, compra de platina e coisas do tipo da PSN, e que eu tinha sido acusado por um outro canal que se baseou em algumas informações bastante equivocadas na época, que foram respondidas nessa live de 2 horas. Dentre os assuntos abordados, a gente viu ali que na verdade o cara se confundiu todo, sistema de cross-save, confundiu o sistema online de troféus, e aquilo tudo foi respondido. Vocês se lembram, né? Aquele negócio de cross-save entre PlayStation 3, PS Vita, carregamento de save na nuvem, que foi o que aconteceu, por exemplo, com um jogo aí da Rockstar que tinha sido o GTA V. Quando eu fui jogar no PlayStation 4, o meu save da época do PlayStation 3 carregou para o PlayStation 4 na parte do online, então obviamente troféus ali tinham pipocado instantaneamente do modo online, e aí o cara tinha se confundido todo falando que aquilo tinha sido um hack de platina, um hack de save, coisas do tipo. Mas bom, isso aí é um assunto do passado, né? A pessoa depois desse episódio realmente reconheceu que errou mesmo e posteriormente ele mesmo tomou a iniciativa de ir lá e pedir desculpas, como vocês estão vendo aqui no print. Só que de lá pra cá, galera, conforme o tempo foi passando, algumas coisas aconteceram. Como alguns de vocês sabem, em 2020 eu fiz uma mudança no nome da minha ID. E eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo a respeito disso. Para quem quiser olhar, é exatamente esse vídeo que eu tô apontando aqui, né? Onde eu falo a respeito dos mitos e verdades aqui do canal. Então se você quiser saber o porquê que eu fiz essa mudança, nesse vídeo aqui eu tô explicando. E galera, o que acontece é que na época, né, para poder fazer essa mudança, eu também fiz uma remoção temporária da minha ID de um dos sites mais famosos, né, que tinha aí, que é o PSN Profiles. E por que que eu falo temporário? Porque nessa remoção temporária, posteriormente eu solicitei o contato com o site pedindo pelo restabelecimento da minha ID no mesmo. E isso não foi apenas uma vez, mas várias. E por quê? Porque o site simplesmente não me respondia. Tem um contato totalmente falho porque o e-mail que eles passam você manda e eles não respondem, eles não fazem absolutamente nada. Então isso não tinha nada a ver com uma falha minha. Por que que eu posso afirmar isso? Porque em outros sites, como esse que vocês estão vendo aqui, o MyPST, aceitaram o meu retorno numa boa. Inclusive, o meu usuário ficou apenas congelado na plataforma deles. A minha ID, o meu usuário, continuou ali mesmo depois daquela época. Tanto é que se você for olhar na minha ID aqui no site, ele vai dizer que eu já sou membro aqui desde acho que 2019 ou 2018. E toda a minha ID está atualizada aqui nesse site já
há muito tempo. Inclusive no ano passado, quando tentaram levantar novamente essa suspeita, eu mostrei uma badge que eu ganhei do próprio MyPST, que é um site respeitado aqui no Brasil, de ter uma ID limpa, ou seja, sem nenhum save hack ou coisa do tipo, conforme vocês estão vendo aí também na tela. Mas é claro que isso nunca é o suficiente, né? Devido à falta de argumentos para bater de frente aqui no canal, alguns desafetos ou haters aqui do conteúdo precisavam criar alguma narrativa, né? Então, pô, vamos tentar atacar o cara de outra forma, porque no argumento simplesmente não é possível, né? E eu sei, eu entendo que isso é difícil, afinal de contas não é porque eu sou uma pessoa especial ou muito inteligente, é apenas porque eu trabalho com fatos, enquanto vocês trabalham com fanatismo. Nessa nova narrativa que precisou ser criada, os nossos amigos precisaram se apoiar em uma coisa que, para não dizer patético, é no mínimo cômico. E a primeira vez que isso surgiu foi no ano passado. Isso aqui, na verdade, é uma live de um canal aí que fez, né, a respeito aí da minha ID e coisas do tipo no ano passado, onde aparentemente conseguiram um print da minha ID na PSN, rapaz, diretamente do PlayStation 5, que mostrava que um dos jogos que eu platinei lá na época do PlayStation 3, jogo esse inclusive que é considerado um dos mais difíceis da história, tinha ali então alguns troféus que apontavam uma data um tanto quanto estranha, né? Se vocês olharem aqui na tela nesse zoom que eu tô dando, vocês vão ver que essa data é exatamente dia 31 de dezembro de 1969. E guardem bem essa data na cabeça, galera, porque isso aqui vai ser uma das maiores pérolas que vocês vão ver hoje aqui no YouTube. Inclusive vai servir para você que também já teve esse problema na PSN e você que é produtor de conteúdo algum dia pode ser acusado também por causa desse tipo de coisa. Dito isso, galera, desde aquela época eu não cheguei necessariamente a refutar esse tipo de coisa, porque na verdade é muito óbvio para quem entende o mínimo de sistemas ou busca saber como funciona um banco de dados. E recentemente houve mais um episódio dessa novela, onde eu estava aqui, né, discutindo com um cara aí no Twitter que estava falando a respeito desse assunto, onde ele usou exatamente o mesmo print. Afinal, do que se trata esse erro? É uma prova de que você usou algum tipo de save hack, ou que você comprou platina, ou fez qualquer coisa do tipo? É válido lembrar que os troféus que os caras tentam usar para me acusar desse sistema são todos da época do PlayStation 3. Então, se eu mostrar uma coisa do PlayStation 3 aqui, talvez não vá ser suficiente, né? Então vamos mudar um pouco isso e falar do PlayStation 4, que é um pouquinho mais atual. Isso aqui é uma conta no Twitter que estava falando a respeito justamente dessa questão de atualização de data e hora da PSN no sistema do PlayStation 4. Aqui nesse tweet, esse usuário aqui fala a respeito de um problema que ele teve no PlayStation 4 dele ao inicializar o console, que foi quando ele viu que a data do console estava setada para 1969. Ué, curioso, por que 1969? Talvez vocês estejam se perguntando. O que acontece é que ele descobriu o óbvio. A data padrão do sistema do PlayStation 4, quando não consegue sincronizar com o calendário vigente, é justamente essa data aqui, 1969. E aqui ele relata que isso aconteceu quando ele estava com a bateria descarregada. E que bateria que nós estamos falando? Bateria do controle? Não, é aquela bateria que fica na placa-mãe do console. Exatamente aquela mesma bateria CMOS que tem nos notebooks, no PC, por exemplo, e que às vezes você tem que trocar porque depois de alguns anos ela acaba. Inclusive na minha assistência técnica eu já fiz um serviço de troca de bateria desse tipo num notebook. E após a troca dessa bateria, o calendário do notebook do meu cliente passou a voltar a ficar atualizado, salvando corretamente ali os dados. E aqui nas prints a gente vê a comprovação disso, né? Você vê aqui exatamente a mesma coisa que apareceu nos prints, né, que os caras andaram usando aí na internet no decorrer desse tempo. Se vocês prestarem bastante atenção aqui na tela, isso aqui é um print que eu também tirei da PSN usando uma outra conta que eu tenho brasileira, que é exatamente o mesmo caso que fizeram nesse print aqui que foi tirado. Considerando que isso aqui seja um bug da PSN, vocês estão vendo aqui claramente o mesmo print, exatamente nas mesmas proporções que foram tiradas. E olha só que curioso. Galera, isso aqui é um erro muito famoso e eu abordei exatamente isso nessa live que eu fiz de resposta 3 anos atrás para um canal que estava falando disso a meu respeito, que é chamado de Missing Timestamp. E pasmem, isso não existe só no PlayStation, isso também existe no Xbox. A gente vai agora destrinchar uma outra narrativa que, cara, eu rachei de dar risada. Recentemente eu fui marcado em uma publicação no Twitter que eu não estava conseguindo visualizar porque eu sou bloqueado aí pelos respeitados
respeitáveis e corajosos usuários que estavam agora destrinchando a AMD, mostrando toda a sua imensa sabedoria sobre o funcionamento de sistemas de troféus e conquistas nas plataformas. Se liga só, esse aqui é um post marcado por dois gênios contemporâneos que estavam analisando os troféus da AMD. Como esse aqui é um assunto que eu já vi sendo repetido várias vezes no decorrer desses últimos 2 anos, então eu decidi pegar o caso mais atual para mostrar para vocês. Se liga só, o cara começa falando que a AMD estaria trancada a 7 chaves, então isso aqui é mais uma coisa meio que absurda, já que a AMD, em qualquer site que você for olhar, vai dizer desde quando eu estou lá, e desmentir essa narrativa é muito fácil, porque a AMD está em um dos sites mais confiáveis que tem atualmente, inclusive no final do vídeo eu vou deixar isso como uma cereja de bolo, tá? Há mais de 4 anos. O meu registro é do dia 7 de fevereiro de 2019 e ela continuou tendo o seu tracking, o seu registro normalmente durante todo esse tempo, como vocês estão vendo aqui. Mas enfim, se liga só o porquê que tem gente que não consegue ter destaque em zoeira de console, justamente porque não sabe fazer. Então vamos dar uma olhada aqui. Ninguém consegue ver nada a não ser ele mesmo. Um tempo atrás eu postei aqui a ID dele toda cagada, isso me rendeu um bloco. Bom, então tá aqui uma coisa que eu acho que é importante de ser desmentida. Esse usuário aqui, esse tal de Diego, é um cara que veio em contato com o meu Twitter lá em 2019 e ele me bloqueou no Twitter quando eu fiz um expose da gamertag dele, até então uma gamertag patética na época, para quem ficava, né, enchendo o saco dos outros na internet, e posteriormente eu dei um bloco também, afinal, nada mais justo, né? O cara me bloqueia, depois desbloqueia, vai no meu Twitter, comenta alguma coisa e bloqueia de novo, como já aconteceu várias vezes com esses perfis que tem por aí, quando eu não revidava o bloco. O cara muitas vezes me bloqueava, ok, não tinha contato nenhum, mas aí quando eu fazia um post no meu perfil, coisa do tipo, o cara não gostava, ele desbloqueava, ia lá, comentava e bloqueava de novo para não tomar resposta. Então, para acabar com essa palhaçada, eu passei a dar o bloco reverso também. Mas voltando aqui pro tópico aqui do tema, né? Ele tava falando a respeito dessa postagem, onde o Einstein aqui disse o seguinte, ó: por que será que o Passapano 1000 Graus tem sua ID escondida com 7 chaves até poucos dias? Fora os dados de todos os sites de consulta de troféus. Ah, tá, save de platina pega pelo Google. Então aqui já tá a primeira coisa, né? Esse cara fez esse post há menos de um dia atrás, às 21 horas atrás. E curioso que há mais de 1 ou 2 dias atrás eu estava justamente debatendo com um cara aqui na internet, onde eu tirei o print da minha ID de um site de pesquisa. Ou seja, até aquele momento ele alega que a minha ID não estava disponível, mais uma mentira pega no flagra. Como é que eu ia tirar esse print de uma ID que está privada de um site de pesquisa, sendo que a sua ID precisa estar aberta para isso? Sensational. Enfim, a conversa vai seguindo até que ele chega nessa linda e maravilhosa dedução a respeito dos meus troféus. Vejam só o que acontece quando você fala de um assunto que você não sabe. Abre aspas. Agora do nada no Exophase voltou a aparecer. Ou seja, né, o cara dando migué, não sabia usar o site, botou a culpa em mim. O cara que tanto defende o poder da carroça do PlayStation 5, detalhe, ele fala isso sendo que ele joga no Xbox One. Teoricamente joga as versões capadas da carroça PlayStation 4 e apenas upa os saves das versões de PlayStation 5. Sabe nem esconder o esquema de saves de PlayStation 4 do Google e da Deep Web. Ele tá querendo dizer basicamente que nesses jogos que tem versão tanto para PlayStation 4 quanto para PlayStation 5, eu baixo um save da versão do PlayStation 4 da internet com 100% liberado, upo na minha conta do PlayStation 4 e depois eu faço isso no PlayStation 5. E você vê aqui o gênio fazendo essa dedução usando alguns jogos, como por exemplo o caso do Resident Village, onde ele alega que eu peguei um save do PlayStation 4, desbloqueei o negócio através do save hack, que é você baixar um save da internet, sei lá como funciona, e colocar no PlayStation 4 para pegar 100% do jogo sem ter jogado, e aí supostamente eu teria feito o mesmo no PlayStation 5, porque eu teria jogado a versão do PlayStation 5 posteriormente. Então agora eu vou dar uma aula para vocês de como que se faz uma análise correta de ID para que você não passe esse tipo de vergonha na internet. Estamos aqui então no Exophase, aqui na minha conta, onde eu vou fazer exatamente o mesmo passo a passo aqui que o cidadão fez. E a primeira coisa que a gente observa é isso aqui, né? A gente tá vendo que de um lado eu tenho quase 50 horas de jogo, um save carregado no PlayStation não carrega nenhum tipo de hora, não tem horas acumuladas no save que vão junto com ele se você conseguir passar isso para a plataforma. E como que a gente sabe disso? Quando você pega um save do PlayStation 4 que o PlayStation 5 consegue ler, vamos supor um jogo aqui como Horizon Forbidden West. Se você pegar um save do PlayStation 4 que você tenha, supondo, 70 a 80 horas e abrir esse save no PlayStation 5, você pode até liberar todos os troféus que você conseguiu naquele save, mas a versão do PlayStation 5 não vai carregar o seu tanto de horas, porque ele é individual. Mas beleza, vamos fazer aqui o básico, tá? Galera, prestem muita atenção nesse padrão que eu quero mostrar
mostrar aqui pra vocês. Mas calma que ainda tem um bônus dessa humilhação aqui. Ele fez um post no próprio perfil dele, retweetando ou replicando uma resposta que eu tinha dado para um outro rapaz que tinha me marcado nessas publicações que eles fizeram, onde eu expliquei pro cara que isso aí não era nada mais do que burrice, porque o save 100%, como eu tô explicando aqui no vídeo para vocês, faz com que as datas pipoquem todos na mesma hora, no mesmo momento. Aí, o que ele fez? Ele procurou na internet algum save do Resident 8 que tivesse pronto para baixar em um site qualquer. E olha só o mau caratismo que esses caras têm. Prestem muita atenção, galera, porque isso aqui que eu tô falando pra vocês é coisa séria. Uma coisa é o cara ser ignorante, o outro, ele é realmente ser uma pessoa mau caráter. Olha só, ele pegou então esse print de uma página que eu vou mostrar aqui pra vocês, onde o usuário supostamente fez um save do Resident 8 lá, que o cara tinha que upar em partes, alguma coisa assim que ele tá querendo dizer, pra que você vá liberando isso no PlayStation gradativamente, né? Ou seja, meio que pra parecer que foi você mesmo quem jogou e as datas não ficarem todas iguais. Só que olha só que coisa interessante, mano, olha como que o sujeito é pilantra. Quando você olha aqui a minha platina do Resident, que ele tá me acusando aí de ter feito esse tipo de hack, tem, obviamente, uma data onde ela aconteceu, certo? E prestem muita atenção nessa data que vocês estão vendo aqui, que é o dia 13 de maio de 2021, tá? O meu primeiro troféu foi lá no dia 7 de 2021, acho que já foi mesmo no lançamento isso daqui, né? Ou no máximo um dia depois. E já na versão do PlayStation 5, prestem também atenção nessa data, tá? Dia 22 de maio de 2021, ou seja, quase 10 dias depois da platina do PlayStation 4, tá? Mas dia 22 de maio. Beleza, né? Bom, agora presta só atenção nesse pequenino detalhe aqui que ele não se atentou antes de fazer a acusação falsa dele. Por acaso vocês estão vendo uma coisa muito parecida com esse post que ele fez? Sabe por que ele cortou esse post só nessa parte que vocês estão vendo aqui? É porque aqui em cima, a data que esse post foi upado no site foi no dia 25 de maio, mais de 10 dias depois que eu fiz a minha platina, ou seja, não teve como, nem teria como, mesmo que eu soubesse fazer isso aqui, pegar esse save para um PlayStation 4, se é que para fazer isso você não tem que fazer isso no PlayStation 4 desbloqueado, né? Porque os saves do PlayStation, desde o PlayStation 3, são atrelados à sua conta da PSN. Desde a época do PlayStation 3, se você pegasse um save aleatório na internet, que quer que fosse, você não conseguia liberar troféu nos seus jogos. Se já tinha essa dificuldade toda no PlayStation 3, você imagina no PlayStation 4. Ou seja, isso aqui deixou de ser um exposed de ignorância, passou a ser um exposed de mau caratismo, de pilantragem mesmo. Aí a gente vai para mais um exemplo aqui para vocês. Galera, Spider-Man Miles Morales. Isso aqui é a versão do PlayStation 4. Vamos analisar então qual foi o padrão comportamental. Nós vemos aqui, primeiramente, que os troféus estão em ordem, de acordo com a possibilidade de desbloqueio e cronológicos do game, tendo a platina, então, sido feita no dia 17 de dezembro de 2020. Vale lembrar, galera, que eu comprei o meu PlayStation 5 no dia 15 de dezembro de 2020. E vamos agora para a versão do PlayStation 5. Olha só a versão do PlayStation 5. Desde 2020, você vê que todos os troféus foram liberados no mesmo horário, na mesma data, todos no mesmo dia e no mesmo momento. Oh my God! Foi descoberto então o meu hack de platina, foi descoberto então esse save que eu peguei da internet, né? Vamos voltar aqui pro raciocínio, tá? Por que eu tô dando esse exemplo pra vocês? Galera, isso aqui aconteceu porque o save do PlayStation 4 já estava com 100% do game feito. Então, quando eu passei pro PlayStation 5, ao ler o save, o sistema desbloqueou todos os troféus desse save que já estava em 100%. Isso simplesmente desmente a narrativa do nosso amigo Einstein aqui, que alegou que eu baixei esses saves da internet para poder fazer a platina no console e se esqueceu de olhar a data dos troféus na versão do PlayStation 4, que estão todos em uma ordem cronológica e plausível, sendo que se eu tivesse pego um save da internet, o comportamento teria sido exatamente o mesmo que a própria PSN tem quando você carrega um save 100%, mas de forma legal e correta da sua versão do PlayStation 4 que você teve que jogar realmente na raça. Para fechar isso aqui com chave de ouro, se liga só no comentário do cidadão.
antes de ser questionado aqui no Twitter do porquê platinar a versão capada do Resident 8 primeiro, ele não tomava cuidado de usar saves primeiro na versão do Play 5 para evitar questionamentos como esse. Só trambique, não tem como fugir da raia. Então convido a vocês a analisar o meu padrão de desbloqueio de troféus aqui, tá bom? Vamos começar com um exclusivo interessante aqui, que é o Horizon Forbidden West. Vocês estão vendo aqui, galera, que eu levei 117 horas jogando esse game, e na versão do PlayStation 5, a minha platina saiu no dia 28 de fevereiro de 2022. Agora vamos dar uma olhada na versão do PlayStation 4 desse mesmo game. Ora, quem diria, né? Essa platina aqui da versão do PlayStation 4 saiu um bom tempo depois, mais de 2 meses depois, em maio, no dia 14 de maio de 2022. Olha aqui esse recente lançamento da Sony, galera. Vocês estão vendo aqui o jogo do Cleitão, versão PlayStation 5. E olha aqui quando foi que eu peguei o troféu da platina, no dia 18 de novembro de 2022. Vamos voltar aqui na lista mais uma vez? Então agora vamos ver na versão do PlayStation 4 quando que ficou essa data aqui, né? E olha só que coisa, no dia 18 do mesmo mês eu havia feito a platina do PlayStation 5 e somente no dia 28 do mesmo mês eu fiz a platina do PlayStation 4. Ou seja, cadê essa narrativa de que eu baixei save ou que eu só jogo os jogos na versão do PlayStation 4 para upar para o PlayStation 5? E isso não tem problema nenhum, não existe demérito nenhum, porque se você olhar para os jogos que eu upei para o PlayStation 5, mesmo nesses casos, eu nunca só upei e larguei o jogo ali para ter feito uma platina fácil. Eu usufruí da versão do PlayStation 5 da mesma maneira. Agora, uma coisa que é curiosa, né? Quando eu fui tentar achar a ID dos nossos amigos aqui, mais precisamente do sujeito aqui, eu não consegui achar no Exophase. Será que retiraram a ID do Exophase? Fez parte dessa campanha de retirar aí a gamertag do site? Não sei, né? Essa coisa aí começa a ficar meio suspeita. Mas beleza, galera. Agora chega de papo e vamos encerrar esse vídeo com a chave de ouro. Presta atenção. Como vocês sabem, o site do True Achievements é o site de referência da galera do Xbox. Supostamente é o site mais seguro que existe para aqueles que fazem suas conquistas no console, e ter a sua gamertag no True Achievements é uma prova de que você está limpo, que você nunca cometeu nenhum tipo de trapaça na sua gamertag. Então bem, como vocês podem ver, o nosso amigo aqui é um usuário assíduo da plataforma, já que no perfil dele tem várias postagens a respeito desse site, correto? Quando você entra aqui neste tão idolatrado site e vem exatamente aqui na parte de baixo, onde você tem não só os contatos do site, como também os demais trabalhos que eles fazem, a gente vê aqui um link para um site chamado True Trophies, ou seja, esse site do True Trophies também pertence à mesma galera do True Achievements. Então, se o True Achievements é confiável, o True Trophies também deveria ser. E adivinha só, quando a gente entra no True Trophies, olha só a ID de quem está aqui no site. Pois é, lembra aquele detalhe que eu falei para vocês que seria a chave de ouro no final do vídeo? É exatamente isso que vocês estão olhando aqui do lado. A minha ID já está no True Trophies há mais de 4 anos. Esse print que eu mostrei antes aqui no vídeo era desse site. E agora eu gostaria que os senhores questionassem o True Trophies, porque se os senhores questionarem o True Trophies pela minha ideia estar aí, agora eu gostaria de ver os senhores questionando então o seu tão adorado site do True Achievements, já que ele é o mesmo site do True Trophies, são os mesmos caras que cuidam desses sites. Então, se um é confiável, o outro também tem de ser. E a minha ID tá aqui há 4 anos, né? Inclusive é mais tempo que muita gente aí que tá falando de mim, né? E aí, como que fica esse papo? Minha ID tá ali, firme e forte, sem nenhum tipo de restrição, banimento ou o que quer que seja. Então é isso, galera. Mais um chocolate gravado aqui pra vocês, quase que ao vivo, né, pro canal. Dessa vez eu vou editar o vídeo, não vou fazer uma live ao vivo, porque aí seria ainda mais tempo que a gente teria que tomar aqui. E eu espero então que a questão tenha ficado resolvida. E aos autores, fica aí uma aula gratuita de como se faz uma análise correta de ID. Vou ficando por aqui então. Um grande abraço a todos vocês, uma excelente jogatina e até a próxima. Tchau, tchau.